Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta para a gente iniciar o nosso dia bem, trazendo as últimas notícias do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá chegando aqui pela primeira vez, meu irmão, Amo Vasco TV, é canal de Vascaíno Raiz, todo Vascaíno aqui é bem-vindo. Então, se você tá chegando aqui pela primeira vez, já te convido, a se inscrever no canal e ficar ligado nos programas matinais comigo, noturnos com o Felipe Bigode, meu parceiro, e a concorrer àquele monte de show de prêmios que Amo Vasco TV, é o canal que dá prêmio para você. Então tem toda semana sorteio de camisa oficial do Vasco e vai ter vários sorteios, vão ter vários sorteios aí pela frente, inclusive de um conjunto de agasalho da capa, como esse que eu estou usando, que vem junto com a calça, que é sensacional. E para quem é membro do canal, concorre sempre a uma camisa oficial de jogo do Vasco por mês, mais aquela viagem ao Rio de Janeiro com tudo pago, passagem, translado, hotel, ingresso do jogo, para acompanhar o Vasco em São Januário, fazer aquela pré na Barreira. Já se imaginou na pré na Barreira, tomando aquela cervejinha, curtindo a pré na Barreira? Pô, sensacional, vai ser bom demais. Galera, vamos começar essa resenha. Muita notícia, o Vasco vem tendo dificuldades para montar o seu elenco para 2022 e a gente vai trazer as últimas atualizações, principalmente dos nomes mais falados que a gente vem tanto aguardando, Os paraguaios Recalde e Amarídia e Diego Souza, beleza? Então, a vinheta tá vindo, não sai daí não, que eu já tô voltando. Galera, vamos iniciar essa resenha, cara? O Vascaíno tá apreensivo, Os últimos dias foram de pouca movimentação, E a apresentação tá chegando e a gente vê, que o Vasco não consegue avançar nas negociações. É impressionante, Eu imagino que você tá tão apreensivo quanto eu tô. E tá claro que no Vasco da Gama o problema é falta de grana, galera. Só para você ter uma ideia, A gente vem tendo indícios fortes aí que o Vasco não tem dinheiro nem para comprar o cafezinho da manhã, meu irmão. Só para você ter uma ideia, Castan, e o goleiro Vanderlei estão em negociação para deixar o Vasco e o Vasco não consegue acertar a rescisão dos caras. Por quê? Porque envolve grana, galera. Grana passada, grana de rescisão. Os salários do futebol são salários altos, principalmente com o Leandro Castan, e o Vasco está tendo dificuldade de liberar esses caras no mercado e, consequentemente, liberar espaço na folha para contratação. Pra você ter uma ideia do problema do Vasco, a gente teve uma notícia, indícios de que o Daniel Amorim, que é um dos únicos jogadores que eu acredito que o torcedor gostaria de ver no ano de 2022, do elenco, que teve o pior resultado esportivo do século, da história do Vasco da Gama, Uma coisa absurda e bizarra manter o Vasco mais uma vez na Série B, o Vasco indo para a 5ª Série B, e o Daniel Amorim não vai ficar. Por quê? Porque o Vasco fez uma proposta que o jogador não gostou. Galera, eu não estou falando do Diego Souza, tá? Eu não estou falando de um grande zagueiro que está para vir. Eu estou falando do Daniel Amorim. Você imagina a dificuldade do Vasco em fazer uma proposta para o Daniel Amorim. Agora a minha pergunta é a seguinte, O Vascaíno vai ficando mais apreensivo ainda, porque está começando, a duvidar, da estratégia montada pelo Vasco no ano de 2022. Porque a gente há 3 semanas aqui, 2 semanas, a gente vinha aqui esboçando um sorriso, porque a gente achava que o Vasco estava num caminho certo. O Vasco vinha contratando, jogadores que se destacaram por seus clubes na Série B, jogadores que queriam mostrar alguma coisa na sua carreira, jogadores que têm algo a conquistar na carreira, que viriam babando, como eu sempre falo aqui, matando por um prato de comida. E agora, a gente viu aí o Daniel Amorim, seria inclusive, um desses jogadores, desse perfil, um cara que está querendo muito ficar no Vasco, tá sempre dizendo isso, até o presidente da Tombense disse que o Daniel gostaria de ficar no Vasco, e o Vasco não fecha com o Daniel e traz alguns jogadores, de posicionamento duvidoso, A gente está aqui, o Vasco deve confirmar a qualquer momento
Raniel e Juninho do Corinthians. Agora eu te pergunto, né? O Daniel Amorim seria para ser reserva. Nenhum vascaíno quer o Daniel Amorim, galera, para ser titular do Vasco. A gente quer ele para ser reserva. O Raniel tá vindo para ser o quê? A gente entende que o Raniel tá vindo para ser reserva, né? Por que pagar uma grana pelo Raniel, que eu tenho certeza que se não for o dobro do que o Daniel Amorim pelo menos ganharia, né? É próximo disso. Por que pagar para o Daniel? Para que pagar para o Raniel e não pagar para o Daniel Amorim, que é um cara que já foi provado? Quando entrou, marcou, meu irmão. Um cara que já mostrou que vai dar conta. Por que que o Vasco está mudando a forma de contratar, né? Agora indo para o Raniel, que é um cara que não joga bola desde que iniciou lá atrás no Cruzeiro, alguns anos atrás, e trazendo um menino que é promessa da base, galera. Esse menino é promessa da base do Corinthians. Pô, tomara que venha e que arrebente. Mas não seria aí mais interessante, de repente, trabalhar com os meninos da base do Vasco? O que está acontecendo? Por que esse tipo de posicionamento, né? Então o Vasco falta grana no mercado, tá com dificuldade para trazer jogador, e o pior que isso, começa a deixar o torcedor, né, desconfiado por esse posicionamento de trazer jogadores chamados da galera aí, refugos ou apostas. Muito estranho, o Vasco vem sofrendo para montar o seu elenco, e a gente vai dar outras notícias aqui que vão corroborar com essa situação. Destaque para os jogadores que vêm negociando com o Vasco, estão muito próximos de acertar. Caveira, mas quem que está próximo de acertar que não é o Raniel e o Juninho? Você vem falando há vários dias essa situação, por exemplo, dos paraguaios, né? Do Amarídia, Luiz Amarídia, né? Jogador do Vélez Sarsfield, e do Roger Ricardo, né? Jogador do Olímpia. Dois jogadores, galera, não me entenda mal, estão certos com o Vasco. Mas o problema é o seguinte, o Vasco acertou só com os jogadores. Ambos querem vir para o Vasco. E o Vasco vem esbarrando no quê? Na falta de grana para poder conseguir a liberação dos jogadores, né? O Amarídia, o Vélez, quer manter o jogador, mas o jogador já disse que quer vir para o Vasco, né? E o Vélez está aberto à negociação. E o Vasco vem negociando. Mas, galera, o Vasco hoje não tem poder de negociação de Vasco da Gama. Sequer tem poder de negociação de um time da terceira, quarta, quinta prateleira do futebol brasileiro. O Vasco está querendo fazer futebol profissional sem dinheiro. E não dá, cara. Não dá nem para negociar com times de economias mais baixas, como é o caso da Argentina e do Paraguai. Eles não vão aceitar emprestar de graça, né, jogadores com o mercado. Pô. A gente está falando de jogadores novos, que fizeram boas campanhas nos últimos anos. Então o Luiz Amarídia quer vir para o Vasco, mas o Vasco não consegue liberação, porque não tem grana para investir num empréstimo, pagar ali 100 mil, 150 mil dólares. O Vasco não tem grana para nada. Luiz Amarídia quer vir para o Vasco e o Vélez vem negociando com o Vasco e rechaçando as propostas do Vasco, que têm sido pífias. É essa a situação. Recalde, galera, mesma coisa, o jogador tá certo com o Vasco, tá? Tá certo com o Vasco, quer vir pro Vasco, mas o Vasco vem esbarrando na situação com o Olímpia. Se o Vasco chegar com uma grana e casar, o Olímpia libera. O Olímpia tá mal, tá sem grana e o Vasco esbarra na mesma situação. Não tem grana para negociar. O Olímpia pagou parte do que deve ao seu elenco, né? Uma pequena parcela aí do que deve, né? Com o Recalde, né? O Olímpia deve aí cerca de 1 milhão de dólares, galera. Pô, é grana pra caramba, são quase 6 milhões de reais. Então o Olímpia tá sedento por grana. Se o Vasco vier ali com uma graninha, alguns milhares de dólares, algumas centenas de milhares de dólares, eu tenho certeza que fecha. Mas o Vasco não tem grana para nada e a gente vai ter que aguardar cena dos próximos capítulos com Roger Ricardo. O que me deixa apreensivo é o seguinte, qualquer um que chegar ali e casar vai levar e o Vasco vai perder esse jogador que teria tudo para ser um jogador fundamental em 2022. Vou te dar um exemplo aqui, situação de sem grana, galera. O Vasco disse que tem negociação, está certo com o lateral direito. A gente vem trazendo alguns nomes, né?
O Renner do Sport, ex-Sport, né? O empresário disse que não tem nada, mas a gente sempre traz aqui, quando o empresário diz que não tem nada, onde há fogo há fumaça, né? Então, situação do Renner do Sport pode estar acontecendo. A gente falou do João Pedro, ex-Corinthians, ligação do Carlos Brasil com o Corinthians, né? Jogador Corinthians, ex-Porto, né? Poderia estar vindo. E surgiu um nome novo aí, de Caio Vidal, do Internacional. Galera, Caio Vidal tem 21 anos, né? 21 anos, 1,74 m, 69 quilos. 21 anos. A minha pergunta é, vai apostar num garoto de 21 anos, tendo um garoto de 22 anos no banco, que é o Caio Tenório, que é do Vasco? Se esse garoto vier para o Vasco, esse Caio Vidal, né, vai provar mais uma vez que o Vasco está saindo totalmente da linha de raciocínio do início, do início da temporada de contratações do Vasco. Alguma coisa está acontecendo, né? Vamos torcer para que seja só oferecimento do Caio Vidal. Realmente não acho que seria uma boa. Caio Tenório tem 22 anos, é do Vasco. O que vai fazer? Vai trocar o Caio Vidal pelo Caio Tenório? 6 por meia dúzia? Óbvio que não está vindo para ser titular. A gente tem o Léo Matos aí. E a gente aguardava um jogador grande para ser titular e ter o Léo Matos como reserva, até porque o Léo Matos não aguenta, né, a temporada inteira com o Vasco, principalmente na Série B. E galera, a situação do Diego Souza, né? Hoje é o dia do ultimato do Sport. O presidente do Sport deu uma entrevista dizendo que vai aguardar o Diego Souza apenas até quarta-feira. Quarta-feira, hoje, é o ultimato, é o dia que o Diego Souza acerta com o Sport ou vai dizer não para o Sport. A gente vai ter essa resposta hoje. O presidente continua muito confiante, disse 75% de chance do Diego Souza acertar com o Sport. E quando eu vi esse 75% aí, eu te confesso que eu lembrei do 99% certo com o Ronaldinho Gaúcho do Eurico, cara. Então, assim, tá tudo em aberto. O Vasco vai tocando em paralelo a situação dos paraguaios, né? Se acertar, se tiver o ok dos paraguaios, provavelmente não vai pegar o Diego Souza, que a situação é a seguinte, galera, eu sinto o seguinte, o Vasco tá correndo atrás do Diego Souza por causa da torcida. Parece isso, cara, parece isso, sabe? Tá muito clara essa situação. O Vasco não faz um esforço, né? Sabe quando você tá aqui, porra, naquela paquera com uma menina, mas, porra, você não sabe, porque tem outra ali, né, que tá dando mole. Então você não tá fazendo muito esforço, né? Se rolar, rolou, né? E o Diego Souza também não tá com aquela empolgação toda de vir pro Vasco, né? Nem pro Sport, parece, né? É um cara que se alguém da Série A cantar no ouvido dele, eu acho que ele, vai embora e tá deixando a torcida do Vasco bem chateada com essa situação. A gente aguarda cena dos próximos capítulos. Qualquer nova informação a gente traz a qualquer momento aqui na Amo Vasco TV, beleza? Chegou até aqui, não deu like, tá dando mole. Tá fora da promoção que dá uma camisa oficial da Capa Modelo Supporter por semana, beleza? Já dá o like, comenta, seja inscrito e vamos junto aí. A Noite do Bigode está de volta com aquela resenha especial, beleza? Saudações vascaínas, meu irmão. Aqui é muito Vasco.